Você sabe como exatamente a sabedoria de Deus se manifesta em nossas vidas? Vou te explicar agora. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, após ter recebido da parte de Deus sabedoria, ele também recebe consigo, na sequência, algo que vai nos ensinar como exatamente a sabedoria de Deus se manifesta. E como é exatamente? Isto é, através de problemas. Por quê? Porque a sabedoria ela só tem uma maneira de se sobressair através das nossas vidas, quando nós resolvemos problemas. Por isso que, de antemão, eu quero te dizer uma coisa. Se a sua vida tem problemas, não se preocupe. É Deus te dando uma oportunidade de ser mais sábio, ser mais sábia. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, já no começo do seu reinado, registra lá no livro dos reis que duas mulheres chegam com um menino morto no seu colo e a outra com um menino vivo, e elas estão discutindo a respeito de quem é o menino. E não se sabe ao certo por quê. Porque uma dormiu em cima do filho e matou. Então, no meio da madrugada, ela trocou o seu filho com o que estava vivo. E o filho que estava vivo agora ficou nos braços da mãe que não havia matado o filho. Agora imagina a situação das duas mulheres chegando diante de Salomão, Salomão não tendo a menor noção de quem é a mãe, de quem é o filho, de quem é o morto, de quem é o vivo. Veja que problemão, só que tem um porém. Ele era responsável por julgar o povo com literal justiça. Eu te pergunto, como ele poderia resolver este problema? Aí a Bíblia vai dizer então que Salomão, ele tem uma ideia. Ele diz: "Traz uma espada aqui que eu vou cortar o menino". E eu te digo, naquela época o rei poderia literalmente fazer desta maneira. Só que a Bíblia vai nos dizer que a mulher, que era mãe do menino, se entristeceu muito e disse: "Não, não, não, dá o menino para a mãe que tem o filho morto". Só que a mãe que tem o filho morto dizia: "Nem meu e nem seu, não vai ser meu e não vai ser seu". Ou seja, corta o menino e ponto final. Logo Salomão disse: "Não vai cortar o menino. Eu já identifiquei quem é a mãe. Dai para esta mulher que se entristeceu. Certamente ela é a mãe do menino". E todo Israel ficou maravilhado, a Bíblia diz, com o julgamento justo de Salomão, e eles perceberam, a Bíblia deixa claro que eles perceberam que havia sabedoria de Deus na vida de Salomão. Eu quero de antemão declarar sobre a tua vida que a partir de agora Deus começa a te dar uma sabedoria sobre-humana, uma sabedoria sobrenatural, celestial, da qual, inclusive, quando você precisar lidar com os seus problemas e com os problemas alheios, Deus te dará uma sabedoria tão grande que todos poderão reconhecer. Mas é necessário entender um ponto, que sabedoria de Deus se manifesta a princípio através de problemas. Portanto, se a sua vida estiver repleta de problemas, então sua vida está repleta de oportunidades de você desenvolver a sabedoria que vem de Deus. Por isso, não temas, não se espante. Deus tem um propósito nos seus problemas, e o propósito é te dar sabedoria para resolvê-los. Agora, vamos a um outro nível da sabedoria? Quando nós recebemos sabedoria e resolvemos os nossos problemas sem causar outros problemas preferencialmente, porque nisto também se corrobora a questão da sabedoria, automaticamente isso se torna como um testemunho de autoridade para alguém que consegue também resolver os problemas dos outros. Ou seja, quando Deus nos dá sabedoria, raramente é somente para nós. Antes, temos também a oportunidade de auxiliar as pessoas na resolução dos seus problemas. Perceba que, inclusive, pessoas que até mesmo enriqueceram, e logo mais nós vamos falar a respeito dos benefícios de ser sábio. Dentre eles, é a possibilidade real de enriquecer e enriquecer rápido. Salomão, por exemplo, resolve o problema e ele é rei, mas pessoas que resolveram problemas na face da terra também enriqueceram, porque elas pensaram em algo que ninguém pensou. E esta sabedoria para pensar em algo que ninguém pensou, para fazer da melhor forma possível, é Deus quem nos concede. Mas não se engane. Não pense que Salomão pediu sabedoria e automaticamente ele teve a mesma sabedoria do longo da sua vida, do longo da sua carreira. Como assim? Eu vou te dizer que em um dia Deus aparece a Salomão e diz a ele, pergunta o que ele quer. E ele diz: "Quero sabedoria para julgar o povo". Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, sim, o apóstolo Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de graça e não lança em rosto. Ou seja, o nosso Deus é poderoso para dar sabedoria àqueles que pedem. Mas eu tenho algo a te perguntar.
Quantas vezes você já não pediu sabedoria, mas não a viu se manifestar na tua vida? Justamente porque você não compreendeu, ou melhor, não havia compreendido este princípio, que agora você compreende que sabedoria de Deus se manifesta a princípio através de problemas. Logo, quando a gente percebe que sabedoria se manifesta através de problemas, nós também temos que ter o seguinte entendimento, que sabedoria, ela não vem de uma hora para outra, ela se desenvolve. Então ela se inicia de uma hora para outra, mas ela se desenvolve e cresce à medida em que nós a exercitamos, situação após situação, como dito no vídeo anterior, que se você não viu, volta lá para você dar uma olhada. Quando nós temos a sabedoria de Deus, automaticamente ela se desenvolve gradativamente, situação após situação, sendo que você ultrapassa o conhecimento, você ultrapassa a inteligência e o seu estado de espírito é compatível com o que você sabe, de maneira tal que, além de saber, você consegue executar para receber, para desenvolver os melhores resultados. Repito a você e finalizo dizendo: a sabedoria de Deus se manifesta a princípio através de problemas. Se você tem problemas, então agradeça a Deus, porque Deus está te dando a oportunidade de ser mais sábio. Que Deus te abençoe. Até a próxima.